Quem que nunca usou Uber, né? Vou falar a verdade. E a quarta vara do trabalho de São Paulo condenou a Uber a contratar todos os motoristas ativos em sua plataforma, além de pagar R$ 1 bilhão em danos morais coletivos. A decisão publicada na última quinta-feira, dia 14, foi tomada em ação civil publicada da ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Para o juiz Maurício Pereira Simões, a empresa sonegou direitos mínimos, deixou colaboradores sem proteção social e agiu dolosamente no modo de se relacionar com seus motoristas. O juiz afirmou que as provas constantes nos autos demonstram que a Uber agiu de forma planejada, com o objetivo de não cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, de saúde e assistência, se omitindo em suas obrigações, mesmo quando tinha o dever constitucional de observar as normas. Foi dado um prazo de 6 meses, após o trânsito em julgado da ação, para que a empresa assine a carteira profissional de todos os motoristas. Determinou ainda que todas as futuras contratações sigam essa diretriz. Bom, a Uber, claro que cabe recurso, e ela se pronunciou dizendo que vai esgotar todo o que for possível em questão judicial, para aí sim ver o que vai fazer num futuro que não é tão longe assim, um futuro próximo. Ô, doutora Luciana, acho que é uma matéria boa para começar com a senhora, né? Como é que você vê a Uber condenada, vai ter que fichar todo mundo e ainda leva uma multa de 1 bi? Como é que você vê essa questão? Pois é, Santiago. Em verdade, essas decisões na esfera da Justiça do Trabalho contra a Uber, aí, os motoristas dos aplicativos pedindo reconhecimento do vínculo, já começou desde dezembro de 2022, quando houve aí a primeira condenação do Uber, né? A empresa Uber, ela sustenta que ela vende uma plataforma digital. Quando, em verdade, os tribunais aí acabaram reconhecendo que ela disponibiliza, sim, um serviço, né? E o que é interessante, é uma plataforma que ela acaba aí obtendo parte do pagamento dessa prestação de serviços por esses motoristas, que varia aí de 25% a 40%, dependendo do período. Então, quer dizer, a Uber praticamente é quase um sócio do motorista. E lógico, agora essa decisão do TRT São Paulo veio para obrigar a Uber aí a estar registrando, né, todos os motoristas dos aplicativos que têm uma média salarial de ganho mensal entre R$ 2.600 e R$ 9.000. Então, quer dizer, vai ter uma folha de pagamento muito alta, a Uber vai ter aí que recolher todos os encargos, previdência social, os impostos, FGTS, dar aos motoristas todas as garantias aí da nossa legislação trabalhista e previdenciária. E, claro, essa decisão do TRT de São Paulo, Tribunal Regional aqui do Estado de São Paulo, ainda cabe recurso para o TST em Brasília, que é a última instância. Ô, Marcelo, a gente vê que o Uber é a salvação de muita gente aí que está desempregada, né? Pessoas que depois da pandemia não tinham mais como pagar suas contas e tinha lá o seu carrinho que estava pagando a prestação e começou muitas vezes nesse negócio aí de, pô, vou ter que pagar pelo menos a prestação do carro. Aí o cara via que dava um pouquinho de lucro, né? E começou a usar isso no dia a dia para poder pagar as contas e muitos deles conseguiram, claro que trabalhando muito, até mais do que 12 horas por dia, conseguiram realmente estabilizar as contas. Então, é uma ferramenta que veio ajudar muita gente, né? Agora, fica aqui a pergunta. Existe o outro lado da história, que é o lado do direito trabalhista, como estava falando a doutora Luciana, que também a gente não pode passar por cima, simplesmente patinar e pronto. A gente vê que uma ação dessa, que a Uber está sendo condenada, vai praticamente acabar com o aplicativo, eu estou enganado. E como é que você acha que deve ser o procedimento, vendo que de um lado tem trabalhadores e de um lado uma empresa que é capitalista, né? Bom, eu vou aqui fugir do aspecto jurídico, até porque não é minha área, né? Então, eu vou falar de um aspecto aqui do empreendedorismo, né? Imagine só se cada motorista de Uber tivesse que ter a sua própria plataforma para angariar os clientes, montar o site, montar ali o seu app, ter o profissional para dar atendimento,
né, para dar atendimento virtual, né, aquele atendimento virtual, vincular a maquininha, né, o débito, o crédito, né, o Pix, fazer, enfim, ter todo aquela parafernália de serviços que a Uber oferece para o motorista, né? Então, eu particularmente entendo que o Uber oferece um serviço para quem quer utilizar-se daquele serviço e, com base naquele serviço, né, ir para a rua e, obviamente, buscar seu sustento e buscar. Eu entendo também que a Uber explora as pessoas porque ela cobra demais a taxa. Eu acho que, de repente, a taxa que está sendo cobrada é muito alta. Isso também a gente não pode deixar de falar, né? Mas ela investiu para ter aquela plataforma, dar aquele atendimento, dar segurança, né? Então, quem está usando a plataforma para ganhar dinheiro, né, ela contrata aquele serviço, né, para poder utilizar. Imagine só, a mesma situação pode ser mais ou menos comparada como uma franquia, né? Eu quero ter uma franquia de uma grande loja, né? Então, o que eu contrato? Olha, eu quero contratar todo o know-how, né? Quero contratar o seu sistema, quero contratar todo os seus profissionais, né, de arquitetura, de TI e tal, que vão me dar toda a assessoria, e em contrapartida a isso, eu te pago uma entrada, né, um valor, né, de direito de uso, e depois te pago uma mensalidade, que é, obviamente, chamada de royalties, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Eu acho que o juiz não entendeu como funciona a Uber. Ele está indo na linha do PT, né? Está indo na linha do PT. Ah, não, isso aqui é trabalho, é emprego, tal. As pessoas estão indo lá, são contratadas para trabalhar, tem que cumprir horário. Não cumpre horário, trabalha a hora que quer, né? O que está errado aí é a questão da tributação da renda do Uber. Uber empresa, não é o Uber motorista. Uber empresa. Isso, para mim, está errado. Os municípios não ganham como deveriam ganhar, né? Deveria ter uma tributação municipal aí específica para a empresa Uber. Ela está trabalhando, né, usando do seu aplicativo na cidade, em cada cidade. Então, obviamente, a renda que tem ali deveria ser tributada em cada cidade, né? Não para o motorista, veja bem, não para o motorista, até porque quando ele faz a sua MEI e tal, ele já está pagando seus tributos ali. Ele já está com a sua tributação muito bem paga, né? Agora, a Uber deveria ser tributada. Um outro detalhe, quem é motorista de Uber, quando está no MEI, né, está ali como MEI, ele tem não é um benefício, né, mas já tem um valor estimado de gasto, né, que entra ali o consumo de combustível, o gasto com a conservação, manutenção do carro, tal, que é mais ou menos, se eu não estou enganado, é 40%, né, do valor do faturamento. Então, isso aí já é abatido também quando ele vai fazer a composição lá para lançar no seu imposto de renda, enfim, já é um outro assunto, tá? Então, eu entendo que nesse assunto, o juiz do trabalho, ele patinou bastante ali, né, na questão de interpretação de trabalho, né, porque ali a pessoa está lá porque quer, não cumpre horário de trabalho, né, e, obviamente, né, a questão trabalhista ali, para mim, como empresário, eu não vejo ali um vínculo trabalhista. A pessoa vai quando quer e, muito pelo contrário, ela pode até agregar aquele trabalho, esse serviço, com outro trabalho. Eu posso ser seletista, trabalhar numa empresa e, nas minhas horas de folga, eu posso ser Uber. Por quê? Eu trabalho quando eu quero um Uber, não quando o Uber quer que eu trabalhe. Até mais ou menos nessa linha que eu vejo que o juiz lá, de repente, não entendeu aí a lógica tal, né, da mecânica do Uber. Mas, volto a dizer, o Uber, empresa, deveria ser tributada e bem tributada pelos municípios, Estado, governo federal, no serviço que ele presta, porque ele ganha muito, né? Tira muito do motorista. Isso também, de repente, poderia ter uma doutrina aí. Isso eu também concordo, poderia ter uma doutrina aí para, né, limitar aí e tal. Apesar que eu entendo que quando você entra no trabalho de uma empresa e dá uma limitação, isso você começa a tirar, né, a interferir no livre mercado. O ideal seria que tivéssemos mais concorrentes. Quanto mais concorrente, tendência, né, das empresas é baixar o seu preço, que é para abrir mercado. Mas,
Enfim, eu acho que houve uma interpretação enviesada do juiz. Interpretação aqui de um contador, não é de um advogado. Leve em consideração isso. Não me batam, por favor. Não, mas é por isso que a gente traz aqui várias opiniões, né, Marcelo? Tem a opinião da advogada, no caso, a nossa querida Luciana Faria, tem a opinião agora da nossa vereadora, que inclusive dentro desse pensamento que você está falando, o pensamento de contador, a cidade da Praia Grande é a única da Baixada Santista a ter já como vou dizer, um projeto de lei, não é nem um projeto de lei, porque veio do executivo, né, Michele, a prefeita da Praia Grande, a Raquel Kine, ela já teve justamente essa mesma ideia que você, Marcelo, achando que o Uber deveria pagar pro município. Conta pra gente mais ou menos como é que é essa história, Michele. Oi, Santiago. Por coincidência, ontem eu estive com o secretário de trânsito aqui do município, Leandro Avelino. Quero até agradecer o Leandro pelo carinho que me recebeu, que me orientou, justamente para falar dessa questão do Uber. Eu estive na secretaria, porque ficou um pouco confuso essa questão da lei aqui municipal, né? E aí ele me orientou e me explicou que, na verdade, foi uma decisão judicial do Estado de São Paulo, onde que o Uber, não os motoristas, tá? Mas a empresa do Uber, ela teria que pagar para andar dentro do nosso município uma taxa mínima de 0,15 centavos por km rodado dentro do município. Então, nossa, muitas pessoas acabaram ficando revoltadas, tá tudo, mas é o que foi até falado pela doutora. Hoje, se você parar para avaliar, o Uber ele é quase um sócio, só que ele é um sócio que não executa um lado financeiro como motorista, porque o motorista ele gasta gasolina, ele gasta a manutenção do carro, né? Ele pode sofrer algum acidente no percurso, porque ele anda o dia inteiro. Então, assim, mas ela recebe 30% disso. E não daria nem 1% disso para o município, que eu acho justo, porque se você parar para avaliar, na verdade é uma decisão judicial, tá? Não foi uma única exclusiva de Praia Grande. E nós vamos ter até o dia 3 de novembro para que o Uber ele se adeque, né, a essa situação, porque como que você vai andar dentro de uma cidade, você vai usar a infraestrutura do município, se você vai usar o asfalto nosso, você vai usar o nosso trânsito, tudo que se você sofrer um acidente é o nosso hospital, e o Uber não vai pagar nada por isso, ele só recebe. O doutor ainda falou uma coisa que é justa. Quando você compra uma franquia, você paga por ela, você paga por tudo. Eles fizeram, de fato, eles tiveram um custo para chegar até aqui e ser esse Uber tão, né, utilizado pela população. Mas também não é justo só com que eles recebam, né? A gente precisa dar, de repente, oportunidade para outras plataformas, né? E é o que está acontecendo na cidade de Praia Grande, se cadastrarem também aqui no município, e até a gente já tem taxas menores que a do Uber. E isso vai facilitar e melhorar a vida do próprio motorista, porque a nossa preocupação é com um todo. A gente não pode se preocupar só com o município, mas também a gente não pode deixar o Uber ganhar, e aqui não se paga nada. Né? Utiliza o nosso município, utiliza toda a nossa infraestrutura e não se paga nada. Então, por essa decisão judicial, né, do Estado de São Paulo, deixa só para eu não... o tribunal ele reconheceu que a quilometragem, que um valor sob quilometragem seria um valor justo, e nós utilizamos a taxa menor, que é o de 0,15 centavos, e eles precisam se adequar até o dia 3 de novembro. Eu, particularmente, pelo que eu entendi, assim, pela conversa que eu tive com o secretário, a gente percebe que a Uber ela vai segurar isso o máximo, vai entrar com recurso, e a gente vai tentar trazer assim, outras plataformas que cobrem uma taxa menor dos nossos motoristas, né? E que a gente possa ter outro tipo de plataforma para ajudar tanto quem trabalha com isso, que é o próprio motorista, quanto os munícipes que utilizam, né, dessa plataforma.
Santiago, é uma posso? complicação. Claro que pode, doutor. Eu ia até fazer uma pergunta para a senhora, já para aproveitá-la aqui no programa, querendo saber o que supostamente pode acontecer daqui para frente nessa questão do Uber, né? Porque falaram, nós vamos até o final das pontas lá e não vamos pagar nada por enquanto, vamos cansar a justiça para ver o que vai dar no futuro próximo, né? Porque isso aí não deve demorar muito. E, ao mesmo tempo, a gente está falando do Uber, mas existem outras plataformas, né? Então é questão de tempo também para as outras serem enquadradas nesse mesmo critério, né, doutora? Sim, Santiago. Eu vou fazer duas colocações, uma com relação ao Marcelo. Eu não estou aqui para fazer o papel de advogada do diabo, né? E uma em relação ao que a vereadora de Praia Grande falou. Pegando o gancho da vereadora, hoje, quando você adquire um carro, você já você já é obrigado a pagar um imposto que é o IPVA, que é um imposto destinado exatamente para o trânsito, né? Em geral, logística, para vias públicas e tudo mais. Esse imposto tem uma alíquota que eu entendo altíssima, de 4%, embora seja um imposto destinado ao Estado. Aí agora as prefeituras querem provavelmente colocar esse imposto ISS, que deve ser o imposto sobre o serviço de transporte, né? Então esse imposto ele é destinado exclusivamente para as prefeituras. Então a pessoa que tem um carro, ela paga o imposto para o Estado, que é IPVA, e se ela quiser utilizar o veículo como transporte, ela vai pagar agora provavelmente ISS. Com relação ao que o Marcelo falou, entendo perfeitamente na visão de empresário, ainda mais como contador, só que a decisão do tribunal do TRT, com relação ao vínculo empregatício do Uber, eles entenderam que o Uber nada mais é do que uma transportadora de gente e pessoas, né? E essa transportadora, ela exige aí subordinação dos motoristas, porque eles são obrigados a ficarem, são monitorados pelo aplicativo, se eles não tiverem boa avaliação, eles são excluídos. Então, isso já é um dos requisitos do nosso artigo 6º da CLT, que configura aí vínculo empregatício, né? Além de subordinação, a Uber recebe por esse transporte e repassa aí ao trabalhador, ao motorista, né? Que é uma outra condição da relação de trabalho. Com relação à sua pergunta, Santiago, realmente, nosso tribunal é moroso, com certeza a Uber vai recorrer para Brasília, para o TST, que é a última instância, a terceira instância. Provavelmente a Uber, tanto com relação à aplicação, à exigência do ISS, do imposto, como também tentando afastar aí o vínculo de trabalho, né, dos motoristas, ela deve provavelmente entrar com recurso, vai pedir o efeito suspensivo para que ela não passe desde já a reconhecer o vínculo, a recolher o ISS para os municípios. Então, assim, essa questão ainda vai muito mais longe, exceto essa decisão da Justiça do Trabalho. Se o juiz determinou na decisão, eu não consegui ter acesso ao conteúdo do acórdão. Se o juiz já determinou a aplicação imediata sob pena de multa, né? Que essa multa é de 1 bi, caso a Uber não cumpra, quer dizer, não registre todos os motoristas aí nas respectivas carteiras de trabalho.